Olá pessoal, eu sou Andressa e juntamente com os meus colegas Denner, Juliane, Camille e Tamires, vamos falar um pouco sobre o contributo dos nossos arquitetos e da arquitetura para o habitar. Eu vou começar falando um pouco sobre a dupla de arquitetas Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Ambas são irlandesas, a Yvonne nascida em 1951 e a Shelley nascida em 1952. Elas se conheceram na Escola de Arquitetura da Universidade de Dublin, na UCD, na década de 1970 e se formaram em 1976. A dupla de arquitetas ainda teve a oportunidade de repassar seus conhecimentos e ensinar na UCD. Em 1978, a Yvonne e a Shelley, juntamente com outros 3 profissionais, fundaram a Grafton Architects, nomeada assim em homenagem à rua do escritório original para priorizar a existência do lugar. As arquitetas elas contam com uma longa carreira e vou apresentar brevemente algumas obras dela. A primeira obra que eu trago para vocês é o Centro de Artes do Solstício, localizado em Navan e que foi concluído no ano de 2007. É um centro de atividades culturais e artísticas com uma organização sem fins lucrativos que apoia as artes. Essa obra ela contém 1.780 metros quadrados de construção. Aqui temos algumas imagens. A próxima obra é a Universidade de Kingston, localizada em Londres e concluída no ano de 2019. O centro de ensino da Universidade de Kingston tem 3 andares e ocupa uma área total de 9.400 metros quadrados. Esse projeto ele foi feito com o desejo de incentivar o aprendizado informal entre os alunos e conectar a instituição à comunidade local do centro de Londres. Aqui eu trago para vocês algumas vistas externas e aqui vistas internas do centro de ensino. A próxima obra é a Universidade de Engenharia e Tecnologia, localizada em Lima, no Peru, concluída no ano de 2015. Esse prédio ele possui 10 andares e uma área de 35.000 metros quadrados. O projeto do campus da UTEC ele é concebido como um novo penhasco, continuado à borda do mar, claramente afirmando e definindo a universidade em seu novo terreno. Essa obra ela possui um paisagismo que dá a aparência de um jardim vertical. Em 2015, o desafiante campus universitário UTEC recebeu o Prêmio Internacional do RIBA pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos. Aqui temos algumas imagens. Aqui podemos ver que tem o penhasco, que é a borda do mar. E por fim, a primeira encomenda internacional da dupla foi a Universidade Luigi Bocconi, localizada em Milão, na Itália, e concluída no ano de 2008. Essa obra ela foi premiada como o edifício mundial do ano no Festival Mundial de Arquitetura em Barcelona. Agora eu vou falar um pouco sobre uma conquista importante da dupla, que foi o Prêmio Pritzker. As irlandesas elas venceram o Prêmio Pritzker no ano de 2020. Esse prêmio também é conhecido como Nobel da Arquitetura. E elas o conquistaram devido ao trabalho de ambas se mostrar sensível, habilidoso e atento aos diferentes contextos e histórias dos locais onde são implantados. Outro fator importante foi a busca pela equidade de gênero da arquitetura e urbanismo, onde as arquitetas elas sempre se demonstraram iguais perante os outros colegas. O Prêmio Pritzker reconheceu a capacidade das arquitetas em fazer arquitetura para o local específico onde ela seria construída e as pessoas que a usariam. A Yvonne e a Shelley elas buscaram de maneira consistente e sem hesitar a mais alta qualidade da arquitetura para o local específico no qual deveria ser construída, as funções que abrigaria e especialmente para as pessoas que habitariam e usariam seus edifícios e espaços. Elas têm um conjunto de obras que inclui numerosos edifícios educacionais, moradias, instituições culturais e cívicas. Mas como o nosso tempo é curto, eu apenas apresentei algumas das principais obras da dupla. Para concluir, eu vou falar um pouco sobre a contribuição da dupla de arquitetas para a habitação.
A primeira obra que eu trago para vocês é o Waterloo Lane Mills, localizada em Dublin e concluída no ano de 2008. É um projeto de habitação coletiva que contém uma área de 325 metros quadrados. Esse projeto ele foi considerado como uma composição alternando volumes externos independentes, estrutura e superfície que ocupam o espaço sem oferecer uma divisa ou algum limite. A construção ela é composta por clarabóias, janelas altas e aberturas em diversos lugares para trazer iluminação para dentro deste pequeno bloco. Outra obra é a habitação na rua North King, também localizada em Dublin, na Irlanda, e concluída no ano de 2000. É um edifício com 6.000 metros quadrados, divididos em 82 apartamentos. A parede da rua tem 530 milímetros de espessura e é em tijolo e madeira, com grandes persianas que oferecem segurança, privacidade e proteção acústica das ruas movimentadas. A Casa Longa ou Casa Comprida é outra obra da dupla de arquitetas. Ela também se localiza em Dublin, na Irlanda, e foi concluída no ano de 2001. O terreno dessa casa contém dimensões de 6,5 por 20 metros e uma área de construção de 110 metros quadrados. Esse projeto é uma construção sólida de alvenaria e preenchimento do interior com telas de madeira e vidro. E é isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para meu colega Denner. Obrigada a todos. Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto e urbanista brasileiro, reconhecido mundialmente por seu trabalho. Ele nasceu em Vitória, no dia 25 de outubro de 1928, e é um arquiteto da geração modernista. Formou-se arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, em 1954. Começou a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em 1961, onde começa um debate do papel social da arquitetura na sociedade, o que veio a desagradar o governo militar que se instaurou no Brasil em 64. Por conta disso, Paulo teve seus direitos cassados em 69 e só retorna à universidade em 1980. E em 1998 ele vem se aposentar compulsoriamente. Agora eu vou apresentar algumas das principais obras do Paulo em ordem cronológica. O ginásio do Clube Atlético Paulistano foi construído no ano de 1957, em São Paulo. Ele foi construído com a colaboração de João Genaro e foi a primeira obra de grande porte de Paulo. Esse projeto recebeu o primeiro lugar do Grande Prêmio Presidente da República, na premiação da Sexta Bienal de Arte e Arquitetura em 1961. Possui uma área total de 45.000 metros quadrados e ele é um ginásio esportivo, onde realizam até hoje partidas de tênis, basquete, voleibol, entre outras atividades esportivas. O edifício Guaimbê foi construído em 1957 e possui 13 pavimentos e uma área de 610 metros quadrados, sendo ele inteiramente de concreto aparente. Possui uma estreita fachada principal, que é marcada por uma sequência de toldos curvos e floreira de secção triangular, intercalados por superfícies transparentes de vidro e faixas opacas de concreto. O estádio Serra Dourada foi construído no ano de 1975, em Goiânia, com a capacidade de atender até 50.049 pessoas. Possui um terreno de 500.000 metros quadrados e 160.000 metros quadrados de área total construída. Na época em que foi construído, era o sétimo maior estádio do país. O estádio é do governo do estado de Goiás e nele ocorrem jogos de times goianos, como o Goiás Atlético Goianiense. Foi também um dos estádios que sediou durante a Copa América de 1989. O Museu Brasileiro da Escultura, MUB, construído em São Paulo em 1986 e concluído em 1991, é um museu de arte e ecologia, sendo uma das obras mais emblemáticas da arquitetura contemporânea paulista. É caracterizado por uma imensa laje de concreto protendido, que cobre menos de um quinto de sua área total, de cerca de 7.000 metros quadrados, possuindo um vão livre muito grande. E em 1999, Paulo foi premiado pelo Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana por conta desse projeto.
A Pinacoteca é um museu de artes visuais construída no ano de 1986 em São Paulo e possui uma área de 10.815 metros quadrados, com coautoria com Eduardo Colonelli e Wellington Ricoy Torres. O projeto original é de Ramos de Azevedo, de 1905, e o projeto procurou resolver os problemas detectados no diagnóstico do prédio. Esse projeto também recebeu o prêmio Mies van der Rohe de arquitetura latino-americana, porém no ano de 2000. A cobertura da Galeria Prestes Maia, localizada na Praça Patriarca, em São Paulo, foi construída em 2002, tendo ela uma configuração de pórtico com um vão livre de 40 metros. O projeto divide a crítica, pesando a favor o fato do trânsito ter sido tirado da praça e contra pelo fato dela cobrir parcialmente a fachada da Igreja de Santo Antônio. O Cais das Artes, construído em Vitória em 2011, sendo ele um teatro e museu de 30.000 metros quadrados, e tem como característica principal a valorização do entorno paisagístico e histórico da cidade. O projeto é uma caixa de concreto aparente com mais de 30 metros de altura, que é criticado por impedir o bairro da Enseada do Suá a ver o Convento da Penha, que é um cartão postal do Espírito Santo. O Museu da Língua Portuguesa teve seu projeto realizado em 2006, onde Paulo teve o desafio de adequar muitos espaços de uso administrativo abandonados de um museu totalmente interativo. Em 2015, o incêndio consumiu boa parte dos espaços do museu, que até os dias de hoje encontra-se em reforma, dirigidos pelo filho de Paulo, Pedro Mendes da Rocha. O Museu Nacional do Colchis, construído em Lisboa no ano de 2015, possui nele espaços públicos e privados. O projeto teve parceria com o MMBB e Bach Gordon Architects. O projeto levanta para a arquitetura duas questões básicas: a museologia e o urbanismo. E o Paulo doou à Casa da Arquitetura de Portugal os projetos originais do Museu de Colchis. A Sesc 24 de Maio é um centro comunitário, construído em São Paulo em 2017, com uma área construída de 27.865 metros quadrados. Desenvolvido em parceria com o escritório MMBB, é um edifício multifuncional, fruto de remodelação e conversão de uma antiga loja de equipamentos. Possui 13 pavimentos acima do solo, uma piscina na cobertura e atrai milhares de visitantes todos os dias, a fim de usufruírem de seus espaços esportivos e de lazer. Paulo recebeu o Prêmio Pritzker, que é o mais importante prêmio da arquitetura internacional, e alguns de seus outros prêmios em que recebeu são o Leão de Ouro, o Prêmio Imperial do Japão, o Prêmio Mies van der Rohe e a Medalha de Ouro Riba. Agora, em relação à contribuição para a habitação, a Casa do Butantã, construída em São Paulo em 1964, é uma habitação unifamiliar de concreto armado aparente. Quando ele construiu a casa, ele tinha como objetivo criar um ambiente de diversão e visão lúdica da casa para os seus 4 filhos. A casa tem um sistema elétrico e hidráulico automático, e na época ele construiu essa casa para a própria família dele, que hoje ele já não mora mais nessa casa. Quem mora nessa casa é um dos filhos dele. A Casa de Jeraci, construída em São Paulo no ano de 1989, é destinada à habitação unifamiliar, com área de 420 metros quadrados. Entrou em exposição, juntamente com a Casa Quelhas, na exposição Duas Casas. Essa exposição aborda os contrastes das duas casas, a do Novo Mundo, que é a do Brasil, a Casa Jeraci, e a do Velho Mundo, que é a Casa Quelhas, de Portugal. E também elas têm um contraste no tempo, porque uma foi construída em 1989 e outra foi construída quase que 3 décadas após, apenas em 2017. E agora aqui a gente tem a Casa dos Quelhas, que eu falei anteriormente, que foi construída em Lisboa em 2017 e é uma habitação unifamiliar moderna. Olá, meu nome é Juliane e eu vou apresentar a arquiteta Zaha Hadid. Zaha nasceu no dia 31 de outubro de 1950 em Bagdá, no Iraque.
porém possui naturalização britânica. Conhecida por seus designs radicais e desconstrutivos, começou seus estudos na American University em Beirute, no Líbano, em matemática. Entretanto, em 1972, foi para Londres estudar na Architecture Association, um importante centro de arquitetura dos anos 70. Lá, ela conheceu os arquitetos Elias Engueles Enzencolhas e, posteriormente, com quem ela colaboraria no Office of Metropolitan Architecture. A parceria durou entre 1977 e 1981. Em 1980, criou seu próprio escritório de arquitetura em Londres, o Zaha Hadid Architects. O fascínio pela arte abstrata e influenciada pelo artista Kazimir Malevich aproximou Zaha da pintura e fez ela passar a considerar o pincel um instrumento arquitetônico, já que até então ela se sentia muito limitada pelos sistemas tradicionais de desenho. Em 1983, venceu uma competição em Hong Kong com um projeto intitulado The Pit, um centro de lazer e recreação. Seus desenhos geométricos são caracterizados pela sensação de fragmentação, instabilidade e movimento. O estilo fragmentado a levou a ser considerada com os arquitetos conhecidos como desconstrutivistas, uma classificação muito popularizada na Exposição de Arquitetura Desconstrutivista em 1988, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Nova York. O design de Hadid para o The Pit nunca foi realizado. O primeiro projeto construído foi o Vitra Fire Station, entre 1990 e 1993, na Alemanha, o qual é composto por uma série de planos angulosos que lembram um pássaro em voo. O espaço para exposições Landscape Formation One, construído entre 1996 e 1999 na Alemanha, rejeita o conceito de construção como um objeto isolado, utilizando uma rede de caminhos emaranhados que se dissolvem na paisagem. Hadid solidificou sua reputação como um arquiteto de obras construídas quando começou a trabalhar em seu design para o novo Louis and Richard Rosenthal Center, essencialmente composto por uma série de cubos verticais, e foi o primeiro museu americano desenhado por uma mulher. O plano do edifício se curva suavemente para cima depois que o visitante entra no prédio. Hadid disse que esperava que isso criasse um tapete urbano que acolha as pessoas dentro do museu. Ele foi construído em Ohio, nos Estados Unidos, entre 1997 e 2003. Em 2004, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker Architecture Prize. Entre 1998 e 2009, foi construído o Max Museum, o qual lhe rendeu em 2010 o prêmio Starling, do Royal Institute of British Architects, para o melhor prédio de um arquiteto britânico. Em 2011, ela recebeu seu segundo prêmio Starling por uma estrutura elegante que concebeu para o Evelyn Grace Academy em Londres. O design fluido e ondulado de Hadid para o Heydar Aliyev Center, um centro cultural que foi inaugurado em 2012 em Baku, ganhou o design do ano no London Design Museums do ano de 2014. Ele foi construído entre 2007 e 2012 e ela foi a primeira mulher a receber esse prêmio. Entre seus outros trabalhos notáveis estão inclusos o London Aquatic Centre, construído entre 2005 e 2011 em Londres, e o Jockey Club Innovation Tower, construído entre 2007 e 2014 em Hong Kong. É importante ressaltar que as extraordinárias realizações de Hadid foram ainda mais notáveis, considerando que ela estava trabalhando em um setor amplamente dominado por homens. Quando a sua contribuição para o habitat
Primeiramente, pode-se citar a única residência privada projetada por Zaha, na qual possui 2.650 metros quadrados e foi construída na Rússia entre os anos de 2006 e 2018. A forma da residência é definida pela sua topografia natural, com geometrias fluidas emergindo da paisagem e permanecendo parcialmente embutida na encosta. Já o One Thousand Museum é uma torre residencial de 62 andares em frente ao Museum Park, em Miami, com 84.637 metros quadrados, construído entre 2012 e 2020. Com isso, por mais que o foco de Zaha durante sua carreira não tenham sido edificações residenciais, podemos notar as grandiosas contribuições trazidas pelo arquiteto e sua busca pelo habitat moderno. Zaha ensinou arquitetura em muitos lugares, incluindo a Universidade de Harvard, a Universidade de Chicago e a Universidade de Yale. Ela também trabalhou como designer de móveis e designer de interiores, como restaurantes e cenografias. Em entrevista à revista Azuri, Zaha disse que Niemeyer a encorajou a buscar sua própria arquitetura, afirmando que o arquiteto brasileiro levou seu trabalho a um nível muito alto, usando todas as vantagens do concreto em lindas formas fluidas. Zaha faleceu no dia 31 de março de 2016, em Miami, na Flórida, em decorrência de uma parada cardíaca. No Dia das Mulheres de 2016, a BBC pediu para que Zaha escrevesse uma carta para sua versão mais jovem. Ela escreveu: "Seu sucesso não será determinado pelo seu gênero ou pela sua etnia, mas apenas pela abrangência dos seus sonhos e seu trabalho para alcançá-los. Sempre acredite no seu trabalho. Ele vai conduzi-la através de qualquer situação difícil. Mas aprenda a ajustar seu modo de pensar uma vez ou outra. Nunca desista." Zaha diz. Obrigada pela atenção. Passo a palavra agora para a Camille. Olá, eu vou apresentar o arquiteto Márcio Kogan. Márcio nasceu em São Paulo no dia 6 de março de 1952. É formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e concluiu a graduação em 1976. É filho de Iron Kogan, responsável por projetar e construir grandes edifícios em São Paulo, no qual se destaca o edifício Mirante do Vale. Nos primeiros anos de carreira, Márcio dividiu a arquitetura com o cinema, produziu alguns curtas e um longa-metragem. Na arquitetura, os seus primeiros projetos foram o edifício sede do seu escritório, o edifício Iges e o Hotel Fazano. Em 2001, o escritório de Kogan se tornou colaborativo, recebeu o nome de Estúdio MK27 e atualmente conta com 35 integrantes. O estúdio já recebeu mais de 250 prêmios. Para Kogan, a arquitetura é um trabalho coletivo. Algumas obras. O Hotel Fazano, como já foi citado, ele foi concluído em 2003, está localizado em São Paulo e possui 64 quartos. Aqui algumas imagens do hotel. Em 2004, foi concluído o edifício Minneapolis, em São Paulo. É um projeto do Márcio e do Isai. Isai foi o colega de graduação do Márcio e hoje são grandes amigos. Esse edifício é conhecido como Floresta Futurista por possuir 80 pilares revestidos de aço inox, o que causa esse jogo de espelhos no primeiro pavimento. A Livraria Cultura
concluída em 2012, em São Paulo, possui área de 2.500 metros quadrados e ela foi projetada com o intuito de ser além de uma loja, e sim um local de encontro, onde as pessoas possam fazer suas compras e permanecer no local. Kogan recebeu inúmeras premiações, como já citado, porém a gente escolheu prêmios de residências, que foi o prêmio Record House, concebido através dos projetos da Casa do Plessis, de 2004, e a Casa BR, de 2005. Contribuição para habitação. O Márcio Kogan tem um número considerável de projetos residenciais, e um deles é a Casa Paraty. Ela tem grande importância para o estúdio do Márcio, pois foi ela que abriu as principais portas para a internacionalização do seu escritório. Ela foi concluída em 2009 e possui uma área construída de 840 metros quadrados. Ela é engastada na montanha e o seu acesso só é possível através de barco. A Casa Cobogó, em 2011, ela foi concluída, possui uma área construída de 1.000 metros quadrados. Aqui mais alguns detalhes da residência. A Casa Toblerone, concluída em 2011, possui 590 metros quadrados. Podemos notar que as residências do Kogan, ele valoriza muito a iluminação natural. Sempre tem bastante vidros, um pé direito alto. Aqui a Casa dos IPs, concluída em 2011, possui área construída de 1.343 metros quadrados. O concreto dessa residência é aparente, que é o destaque dessa residência, pois é elegante em termos de formas, de design, de detalhes, porém aconchegante em termos de ambientação. Aqui mais alguns detalhes da residência. E com isso eu concluo a apresentação sobre o Márcio e passo a palavra para a minha colega Tamires. Olá, eu vou apresentar a pesquisa realizada sobre a arquiteta Kazuyo Sejima. Ela nasceu em 29 de outubro de 1956, na província de Ibaraki, a 80 quilômetros de Tóquio. Ela se formou em arquitetura na Universidade de Mulheres do Japão. Logo após a conclusão do curso, ela começou a trabalhar no escritório do arquiteto Toyo Ito. Em 87, ela abriu seu próprio estúdio, em Tóquio, Kazuyo Sejima & Associates. Em 1992, ela foi nomeada como Jovem Arquiteta do Ano do Instituto de Arquitetos do Japão. Ela também já lecionou na Universidade de Princeton, na Escola Politécnica Federal da Louisiana, na Universidade de Arte de Tama e na Universidade de Keio. E em 1995, Kazuyo e Hiwi, eles fundaram a SANA, Sejima & Nishizawa & Associates, o estúdio de arquitetura em Tóquio que projeta edifícios inovadores no Japão e em todo o mundo. Agora nós veremos algumas das principais obras realizadas pela arquiteta. O Lex Lierne Center, localizado em Louisiana, na Suíça, construído em 2004. Ele compreende uma área em torno de 20.000 metros quadrados e ele apresenta uma superfície de concreto muito impressionante, tendo um espaço fluido para os estudantes desfrutarem. Enquanto o edifício ele é um retângulo perfeito quando visto em planta, as curvas e os declives definem o espaço interno, proporcionando à construção uma aparência totalmente orgânica. Os diversos ambientes eles são diferenciados não por paredes, mas por ondulações em um piso contínuo
que sobe e desce para acomodar os vários usos. Então, aqui nessas imagens nós podemos observar o declive do piso contínuo. O New Museu, localizado em Nova York, nos Estados Unidos, construído em 2007, compreende uma área de em torno de 5.450 metros quadrados. O projeto ele compreende 7 caixas de proporções variadas, empilhadas verticalmente em torno de um núcleo central. E alojado no interior dessas caixas estão galerias, escritórios, espaços para eventos, um café, um teatro, um centro de educação e 2 pisos mecânicos. Aqui vemos algumas imagens também. Museu de Arte Contemporânea do século XXI. Localizado em Kanazawa, no Japão, construído em 2004, compreende uma área em torno de 9.500 metros quadrados. Ele foi construído com o objetivo de criar uma nova cultura e trazer uma nova prosperidade para a cidade. O edifício ele tem 4 entradas, permitindo entrar e sair facilmente, e há vidro transparente utilizado dentro e fora dos muros. Ele foi apelidado de Museu Redondo pelos cidadãos de Kanazawa e tornou-se um lugar comum para as pessoas irem e relaxarem um pouco. E esse projeto, ele ganhou o Leão de Ouro em 2004 como o trabalho mais significativo da 90ª Exposição Internacional da Bienal de Arquitetura de Veneza. Aqui nós podemos ver mais algumas imagens. The River, localizado em New Canaan, nos Estados Unidos, inaugurado em 2015. Ele atravessa um dos 75 hectares da Grace Farms. A construção ela parte de uma colina e serpenteia com uma série de curvas, então literalmente como um rio. É um espaço aberto, representa as pessoas a apreciarem a natureza. É um local para as amenidades e programas públicos, que vão desde cafés, debates, concertos, para uma série de projetos e eventos culturais. Aqui podemos observar algumas imagens. Louvre Lens, localizado em Lens, na França, construído em 2012. A estrutura de aço e vidro, de 360 metros de comprimento, ela está integrada a um terreno baldio de 20 hectares, que era originalmente usado como uma mina de carvão antes de 1960. A estrutura ela é composta por 5 edifícios de aço e vidro. E o projeto, então, ele foi previsto para ajudar a revitalizar a cidade pós-industrial. Aqui vemos mais algumas imagens. Premiações. Sejima, ela recebeu o prêmio Memorial Arnold Brunner da Academia Americana de Artes e Letras em 2002. Um prêmio de design do Instituto de Arquitetura do Japão em 2006. O Kentpreis Berlim, de 2007, da Academia de Artes de Berlim. O Prêmio Pritzker, em 2010, que é mais importante, premiações, então, no cenário da arquitetura. E ele tem como objetivo homenagear anualmente um arquiteto vivo, cuja obra construída demonstre uma combinação de talento, visão e comprometimento. Sejima também foi a primeira mulher nomeada diretora da 12ª Bienal de Arquitetura de Veneza, realizada em 2010. Como contribuição habitacional, a arquitetura de Sejima ela é marcada pela simplicidade formal, pela leveza e pela transparência. A obra, então, de Sejima e do seu sócio, ela pode ser descrita como simultaneamente delicada e poderosa, precisa e fluida. E eles são vistos como autores de edifícios que interagem de forma bem-sucedida com seus contextos e com as atividades que eles contêm, criando um senso de completude e riqueza espacial. Dessa forma, finalizamos a apresentação dos nossos arquitetos e eu, em nome do meu grupo, dos meus colegas, gostaria de agradecer pela atenção.